Deus não esquece das suas promessas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero dizer isso porque nós temos a tendência muito facilmente de esquecermos as promessas de Deus. E muitas vezes nós esmorecemos, desanimamos, muitas vezes nós perdemos o foco, nós perdemos a direção, porque a nossa fé, ela é desafiada, ela é confrontada, mesmo o Senhor tendo feito para nós muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas promessas. Mesmo assim, às vezes nós nos deixamos levar devido às circunstâncias e nos distanciamos de Deus e esquecemos de toda a palavra com a qual o Senhor se comprometeu com cada um de nós. Mas o Senhor não esquece a sua palavra, o Senhor não esquece a sua promessa. Uma vez a palavra dele dita, uma vez a palavra dele lançada, ele não esquece e ela também não volta atrás, mas ela vai realizar tudo aquilo que ele com o propósito pela qual ele a enviou. Quando Deus, ele chama o nosso pai na fé, Abraão, e logicamente Deus o chamou e Deus o fez a ele promessas, assim como fez para nós. Se o Senhor tivesse nos chamado e não nos tivesse prometido absolutamente nada, você estaria aqui fazendo o quê? Se Deus tivesse apenas chamado, vem cá, e pronto, acabou, e não falasse mais absolutamente nada, e não te desse a você nenhum conhecimento, nenhuma revelação do querer dele, da vontade dele, do propósito dele, do objetivo dele, da orientação dele, das promessas e daquilo que ele tem e que vai nos fazer herdeiro disso tudo, qual seria o sentido de nós segui-lo? Logicamente que todos nós somos movidos por interesse. E é um interesse, o interesse que o Senhor colocou diante de nós. Ele colocou diante de nós a promessa da vida eterna. E nós estamos na presença dele porque nós o amamos, sim, porque nós o amamos, mas porque nós temos também interesse em vivermos eternamente na presença dele. Porque isso ele nos ofereceu, porque isso ele expôs para nós, porque isso ele expôs diante de nós. Então nós temos esse interesse, estamos na presença dele, e como o próprio Jesus disse para aquele grupo de pessoas, vocês devem batalhar pelo pão que permanece para sempre, não pelo pão que perece. Eu quero falar sobre você nessa noite, amado irmão. As promessas que o Senhor tem nos feito e pelas quais nós temos que lutar, temos que conquistar. Falando de Abraão, eu quero ler no capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo de número 7. Capítulo 12 é o chamado de Abraão, nosso pai na fé. Ele partiu porque Deus o chamou e, logicamente, ele sentiu que Deus iria lhe falar muito mais, iria lhe mostrar muito mais. E é sempre assim que Deus faz. Quando Deus nos chama, Ele não somos apenas com um pequeno ponto, mas Ele traz no nosso coração e coloca no nosso coração o desejo, o querer conhecê-lo, o querer desenvolver dentro de nós a salvação que ele providenciou. Está escrito no capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão, melhor dizendo, e disse: à sua descendência darei esta terra. Amém? À sua descendência darei esta terra. E foi ali que Abraão então construiu um altar,
dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Glória a Deus. Deus não esquece as suas promessas. E a promessa que Deus fez para Abraão não foi que ele em si iria herdar aquilo que Deus estava lhe mostrando. Mas, no momento em que Abrão, ele aceitou o chamado do Senhor, algo aconteceu no coração dele. O desejo de permanecer na presença do Senhor e o desejo de receber continuamente o conhecimento a respeito de Deus. Amado, nós sabemos pouco, mas muito pouco a respeito de Deus. Muito pouco, muito pouco. Nós não temos noção exata da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. E quando Deus ele se revela na palavra como Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus triuno, nós não temos como alcançar ou termos a capacidade de chegarmos a uma compreensão exata a respeito disso. Por quê? Porque Deus, ele é infinito. A minha mente, ela é finita. A minha mente é finita. A minha mente tem um ponto final, ela chega até um limite e não vai mais dali. E Deus, nós não podemos entendê-lo, não podemos compreendê-lo plenamente, não tem como. Se assim fosse, ele não seria Deus, seria homem como eu, como você. Eu posso entender você porque nós somos da mesma matéria, somos iguais. Eu posso entender tudo a teu respeito, assim como você pode entender tudo ao meu respeito, porque nós somos iguais. Mas Deus não é igual a mim e eu não sou igual a Deus. Deus se fez homem em Cristo Jesus e nosso Senhor veio se identificar com a raça humana, veio se identificar com os homens. E nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Criador do homem, porque ele se destaca lá em Gênesis, junto com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, na criação do homem, quando eles dizem assim, façamos o homem, façamos está no plural, façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Não disse a minha imagem, a minha semelhança, a nossa. Ele estava falando com outra pessoa que estava lhe ajudando ali nessa criação. A família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, então ele se faz homem. E como homem, há um registro na Bíblia Sagrada que em todas as coisas que eu sou tentado, todas as coisas. Você, em todas as coisas que você foi, que você é, o que você será tentado, em todas, nosso Senhor Jesus Cristo também o foi. Em todas, também o foi. Só que sem erro, sem falha, sem pecado algum. Ele não cedeu, não caiu em nenhum tipo de tentação. Por isso, ele é o único imaculado. Todos os homens pecaram, mas Jesus é o imaculado, Jesus é o santo. Mas ele se identificou com o homem não no pecado, se identificou com o homem na composição humana. E está escrito na palavra que não precisava ninguém dizer para ele o que o homem era, porque ele bem sabia o que o homem é. Ele bem sabe. Ele sabe que a estrutura do homem é pó. Ele sabe disso. Mas, irmãos, então não tem como nós termos a capacidade, por mais espiritual que a pessoa seja, não tem como ele se comparar com Deus, é inimaginável, irmão, não tem como.
a grandeza de Deus, o poder de Deus. Se alguém falar assim, eu conheço plenamente Deus, eu vou dizer, você tá maluco, não tem como, não tem como, não tem como. Deus, Ele vai muito além daquilo que nós podemos pensar. Deus, Ele é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Deus, irmão, não tem como traduzir em palavras aquilo que não tem como falar. Mas Ele resolveu falar um pouco de si mesmo, inspirando os homens para escrever as Sagradas Escrituras. Eu vi e ouvi aquele médico Drauzio Varela falar um dia assim a respeito da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, eu nunca vi Deus escrever absolutamente nada, que negócio desse de palavra de Deus. Então ele não crê na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. Mas ele é um doutor, ele é um médico, e tudo que ele leu, tudo que ele aprendeu na medicina foi escrita por homens. Tudo. Tudo que você aprendeu secularmente, tudo foi escrito por homem. Tudo que você aprendeu espiritualmente, até aqui dentro da Sagrada Escritura, foi escrita por homens, sim, homens. E sabe, meus irmãos, eu quero falar isso para que você guarde sempre na tua mente, que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, mas homens santos de Deus escreveram-na, inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo escreveu a palavra para abençoar o homem, para se revelar ao homem através da palavra escrita. E essa palavra que foi inspirada pelo Senhor, que foi inspirada por Deus Espírito Santo, é uma palavra irrevogável, ela não volta atrás. Ela é digna de toda honra, porque Deus se comprometeu com ela. O compromisso que Deus tem comigo e com você está no contrato aqui dentro dessa palavra sagrada. Está aqui dentro. A aliança que Deus fez comigo e com você, ela está aqui escrita. A palavra oral foi transferida em palavra escrita para que você leia sempre, e que você tenha prova das coisas de Deus, assim como você vê o arco-íris, é uma prova daquilo que está escrito na palavra do Senhor, que Ele se comprometeu, que nunca mais Ele vai destruir a terra através do dilúvio. E o arco do arco-íris é o contrato que Ele fez comigo, é a aliança que Ele fez comigo e com você e com a raça humana. A raça humana. Então, amado irmão, você acredita na escritura lavrada ali da tua casa, que foi escrita por homem e registrada no cartório? Você registrou os seus filhos e foi escrito por homem. Você tem a sua CNH, que foi ali redigida e escrita por homem. Você tem todos os seus registros, todos os seus documentos, e todos eles foram escritos por homens. E você tem isso como valor, porque você não é louco de pegar a escritura da tua casa, que está verbada ali em letras, e pegar e jogar no fogo. Você não vai fazer isso, aquilo ali tem valor, tem autoridade. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar o documento do seu carro e tacar fogo e falar, não preciso de documento, foi escrito por... Você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Irmãos, a Bíblia, ela tem uma autoridade grandiosa e tremenda. E falando sobre a autoridade da palavra de Deus, nós falamos do quê? Nós falamos do compromisso que Deus assumiu comigo e que Deus assumiu com você. E esse compromisso que Deus assumiu com cada um de nós, eu quero levar os irmãos
a pensar e a meditar no compromisso que Deus assumiu com Abraão quando chamou Abraão. E Abraão foi atrás, seguindo assim uma instituição, ou melhor, instinto dentro de si, e um mover espiritual dentro dele, que talvez ele não tivesse assim muita intimidade, mas ele estava aberto e permitiu então ser guiado. Permitiu ser guiado. Ele não fez nenhum tipo de resistência. Nenhum tipo de resistência. Ele permitiu ser guiado, não sabendo o que iria encontrar pela frente. Ele apenas confiou no chamado divino. Confiou no chamado divino. E ele foi. E ele, de início, o Senhor logo lhe fez uma promessa: Abraão, a tua descendência darei essa terra. Quando Deus fala darei esta terra, a palavra do Senhor sai com bênção sobre aquela terra. E abençoa aquela terra e faz daquela terra, através da sua própria palavra, ele abençoa aquela terra com o propósito daquela terra ser uma terra tremendamente fértil. Tremendamente fértil. E o que tinha realmente valor naquela época, naquele tempo, porque não existia nenhum tipo de indústria, ou talvez nada, na verdade não existia nenhum tipo de indústria. O que tinha real valor então eram as terras férteis, real valor, real fortuna, as terras férteis. Irmão, Abraão, ele começou a ser tão abençoado por Deus, tão abençoado por Deus, tão abençoado por Deus, que na sua ida, no chamado, ele levou a sua esposa Sara, que era uma mulher estéril, não podia ter filho, levou o filho de seu irmão, seu sobrinho, chamado Ló. E a bênção, ela estava decretada sobre a vida de Abraão. Estava decretada. Se você receber um chamado do Senhor para a tua vida, amado, se você receber um chamado do Senhor para a tua vida, que a tua vida seja abençoada como a vida de Abraão, porque está escrito na palavra de Deus que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Se ele é o nosso pai na fé, e que se consequentemente o pecado que Adão cometeu passou a toda a raça humana, a promessa que foi feita a Abraão, que é o pai na fé de todo aquele que crê, também está sobre toda a raça humana, está sobre todos aqueles que o têm como pai na fé. Você está entendendo? Está compreendendo o que estou falando? Põe a mão sobre a tua cabeça e diga assim: a bênção de Abraão está sobre a minha vida. A bênção de Abraão está sobre a minha vida. É a palavra que está falando. A palavra que está dizendo. Irmão, olha, Deus, quando Ele fala alguma coisa para alguém, e é interessante a gente notar que Deus não falou que Abraão herdaria aquela terra ali, mas Deus já tinha dado para ele. A escritura lavrada foi o compromisso com a palavra que dita pelo Senhor a Abraão. E o que aconteceu, irmãos? O que sucedeu? Abraão, ele começou a prosperar. Não foi do dia para a noite. Ele não ganhou na loteria. Às vezes eu vejo, eu vou pagar alguma coisa na loteria, eu vejo aqueles homens assim, tá lá com 70 anos, 80 anos, 60 anos, 65 anos, querendo fazer jogo para ganhar na loteria, lá querendo fazer jogo para ganhar na loteria. O problema é cada um vai. A gente fica, mas qual é a esperança dessa pessoa?
Qual é a esperança dela? Qual é a esperança? Qual é a esperança de uma pessoa que está colocando a sua esperança num jogo? Então, irmão, a bênção de Deus, ela não acontece do dia para a noite, porque Deus, Ele vai testar a nossa fidelidade para com Ele. Amém? Ele vai testar a nossa fidelidade para com Ele. E Deus, meus irmãos, começou a abençoar Abraão gradativamente. Você se lembra da pesca maravilhosa lá em Lucas 5, que o Senhor mandou Pedro ao alto mar pescar, e mandou os outros ir junto também, e Pedro pescou, e a rede de Pedro estava estourando de tantos peixes. Ele chamou, os outros estavam junto com ele para participar da bênção. A bênção estava, quem recebeu a palavra foi Pedro. E a bênção foi tão abundante na vida dele, a pesca dele, que transbordou, alcançando as demais pessoas. Irmão, a bênção Deus prometeu a Abraão, mas Ló estava junto com ele, e a bênção de Abraão transbordou sobre a vida de Ló. E Ló também prosperou. Ele prosperou. Só que havia muito gado, os dois tinham muito gado. Eles tinham vários pastores, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a discutir a respeito de terreno, a respeito do gado, a respeito do capim, a respeito ali da pastagem, né? Começaram a discutir. Abraão falou, não quero confusão, não quero. Quem tem a bênção do Senhor sobre a sua cabeça não procura confusão. Quem tem a bênção do Senhor sobre a sua cabeça não procura confusão. Não procura confusão. Ele procura andar nos caminhos do Senhor. Ele procura caminhar no chamado que Deus fez para ele. E ninguém vai dar conta do chamado dele. Cada um vai dar conta do seu próprio chamado. Cada um presta conta do seu próprio compromisso. Cada um presta conta do seu próprio chamado para com Deus. Cada um. Então, Abraão, ele chamou Ló. Se eu e você vamos disputar um pedaço de chão, um pedaço de terra, com certeza nós iremos escolher a melhor parte. Se nenhum dos dois, eu e você, tivéssemos autoridade para escolher, nós íamos primeiramente fazer um sorteio. Aquele que ganhar o sorteio, escolhe primeiro. Isso é, se a terra de um lado for melhor do que o outro, né? Vou jogar no palitinho, 2 ou 1, né? Vai lá, pronto, ganhei, então você tem direito de escolher. Abraão não fez assim com Ló, não. Abraão levou ele nas campinas do Jordão e viu aquela relva, viu aquela pastagem maravilhosa. Abraão falou assim, pode escolher o que você quer. Pode escolher o que você quer. Por que Abraão fez isso, irmão? Por que Abraão fez isso? Quem é que tinha a promessa da bênção? Quem é que foi chamado? Quem tinha a promessa da bênção? Não era Abraão? Era ele. E Ló escolheu, logicamente, aquilo que parecia de ser a melhor parte, né? Onde ele foi morar lá, e aí levantou Sodoma, levantou Gomorra, e depois foi tudo destruído no fogo. E Abraão continuou prosperando, não olhando para Ló, não olhando para o gado de Ló, não olhando para os pastores de Ló, não olhando pelas campinas, o terreno que Ló escolheu. Por quê? Porque ele estava andando tranquilamente na presença de Deus, porque Deus estava aguardando, Deus estava protegendo, Deus estava amparando, Deus estava abençoando-o continuamente.
eu desejo que a bênção do Senhor seja contínua na tua vida. Desejo que a bênção do Senhor seja contínua sobre a sua vida. Desejo que a bênção do Senhor, amigo que está nos assistindo, seja contínua sobre a sua vida. E se você tem um chamado de Deus, se você tem um chamado do Senhor, é um assunto entre você e Deus. Você e Ele. E Deus prometeu então a Abraão, amados, que a descendência dele iria posteriormente herdar aquela terra. Prometeu, não é? Vamos lá na frente. Moisés, a promessa que Abraão, e que essa promessa foi passando de geração em geração oralmente. Os descendentes de Abraão lá no Egito foram falando um para o outro, e eles sonhavam com a terra prometida, e eles sonhavam com a terra prometida, eles sonhavam com a terra prometida, eles sonhavam com a terra prometida. E essa promessa os fez permanecer na fé daquilo que eles ouviram. Mesmo com trabalho árduo lá no Egito. E chegou o momento que eles falaram para Deus: Senhor, manda-nos o libertador, tira-nos daqui, leva-nos para a terra que prometeste ao nosso ancestral Abraão, leva-nos para lá, leva para a terra que o Senhor disse que mana leite e mel, que nós não conhecemos, mas nós temos como promessa. Deus não se arrepende daquilo que Ele prometeu. Não se arrepende. Você tem uma promessa de Deus na tua vida? Permaneça nela. E você tem que permanecer nela porque é uma palavra de promessa, e promessa ela é firmada através da fé. Fé naquilo que lhe foi prometido. E a fé naquilo que te foi prometido, ela vai ser desafiada em meio a tantas lutas essas lutas vão querer tirar do teu coração a fé que foi colocada ali na palavra comprometida de Deus para com a tua pessoa. Mas permaneça firme na fé. Porque nada daquilo que Deus prometeu vai cair por terra. Tudo vai se cumprir exatamente como Deus tem falado. Você tem uma promessa de Deus? Guarda aí, ó. Bata aí, guarda aí, ó. Guarda aí no teu coração. Promessa do Senhor. Amado, olha aqui uma coisa. Deus está levando Abraão. A gente vai descobrindo coisas na Bíblia que a gente fica assim encantado, mas como é que pode? A gente não vê, amado irmão, apesar que o cuidado dele com Deus foi um grande mistério, um grande milagre. Mas nós não vemos Moisés, durante os 40 anos dele no Egito, receber nenhum milagre. Nós não vemos Moisés, 40 anos lá no deserto, lá, não fala de nenhum milagre que aconteceu na vida dele. Nada. Absolutamente nada. Mas Deus o escolheu para libertar o povo de Israel. Ele vai lá para Israel, lá do Egito. Ele vai lá para o Egito lá, e aí Deus começa a usá-lo. Deus começa a fazer algo grande com ele. Você acha que a fé dele também não cresceu? Lógico que cresceu. As coisas começam a acontecer na sua vida, a sua fé vai crescendo. As dificuldades vêm e Deus manda um livramento, a sua fé vai crescendo. A necessidade aparece e Deus supre, a tua fé vai crescendo, vai desenvolvendo. Aí, irmãos, está indo embora, levando o povo de Israel. Nossa Deus, quanto trabalho, o povo pediu
para Deus mandar um libertador. Deus mandou Moisés, agora está no deserto. O povo se levanta contra Deus, se levanta contra Moisés, porque está muito difícil a caminhada. Essa terra que mana leite e mel nunca chega, e ela não chegou mesmo para eles todos. Não chegou para aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, porque eles murmuraram contra Deus. Satanás roubou a fé do coração deles, mesmo eles participando de milagres que eu não participei e que você jamais participará, que nós jamais participaremos, porque não há possibilidade nenhuma de Deus abrir o mar vermelho para nós atravessarmos. Não há. Não há possibilidade nenhuma, irmão, de Deus mandar uma nuvem para nos cobrir, porque cada um de nós estamos em cada parte do mundo, não tem como, todos os cristãos estão espalhados pelo mundo todo. Não tem como Deus mandar ou Deus fazer, não tem como no olhar humano, porque era diferente daquele povo que estavam todos unidos. Não tem como Ele mandar colunas de fogo para aquecer aquele povo. No nosso país, só se virar um continente aí gelado, né? Caso contrário, até que é quente demais, né? Não tem como. Nós nunca vamos participar disso. E eles participaram. E às vezes a gente fala assim, oh, mas que povo rebelde. Vontade de pegar a gente fala, a gente julga, mas a gente não sabe que decisão a gente ia tomar se a gente estivesse lá. Não sabe o que a gente ia fazer na verdade. Porque por tão pouco a gente se rebela contra tanta autoridade, né? Principalmente autoridade eclesiástica, né? A gente fala mal, a gente se rebela por nada, faz umas bobagens, né? Graças a Deus que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, não é verdade? Elas nos preservam e nos perdoam porque sabem que nós somos. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que em dado momento, prestes a entrar na terra prometida, Deus então fala para a Bíblia nos diz exatamente, no capítulo de número 13 de Números, assim, ó, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então Deus falou para Moisés, e Moisés obediente, foi uma ordem de Deus, e Moisés ajuntou-os ali, os 12, representando cada tribo de Israel, os anciões, as pessoas que eram líderes, né? Que eram líderes, e disse para eles, vocês vão lá ver a terra lá, vão lá. Vai em missão de reconhecimento. Missão de reconhecimento, irmão, é reconhecer a terra, trazer prova daquilo que Deus prometeu para eles, que a terra manava leite e mel. E a prova que eles haveriam de trazer eram os frutos produzidos naquela terra. E eles vão, os 12 ficam 40 dias lá, 40 dias lá, 40 dias. 40 dias. E eles ficam lá 40 dias e eles olham e sobe a montanha e desce a montanha, até que eles chegam num vale chamado Escol. Chega naquele vale lá, e lá tinha uma plantação de uva que era uma coisa esplêndida, extraordinária, e não somente uvas, outras frutas tantas. E Moisés pediu que eles trouxessem prova de que a terra manava leite e mel, e a prova eram os frutos. E eles voltam depois de 40 dias, 2 homens, eles vêm com uma madeira nas costas, um pau redondo, uma coisa assim, e um cacho de uva, né?
Às vezes a gente encontra algum cacho de uva assim, italiana, uns cachos desse tamanho, assim, uvas grandes assim. A gente fala, nossa, porque a gente está acostumado com outro tipo de uva, né? Mas lá, irmãos, a uva, olha aqui no meu ombro, a minha estatura de um homem mediano, 1,65 m, né? Mediano para pequeno. Então, e que seja da minha altura, irmão. Olha aqui um cacho de uva dessa altura assim, olha aqui. Para 2 homens carregar, trouxeram outras frutas. Então, essa era a prova que Deus determinou a eles que eles trouxessem aquilo que Deus havia prometido há mais de 400 anos atrás para Abraão. A sua descendência herdará essa terra. Eles eram os descendentes de Abraão. Eles estavam indo marchando para herdar a terra que Deus lhes havia prometido aos seus antepassados. 400 anos. Demore o ano quanto for, amado irmão, se Deus dirigir uma palavra para nós, quando Deus fala assim, que Deus abençoará você e te abençoará a tua casa até 3ª e 4ª geração, você vai ver os teus netos lá sendo abençoados, porque Deus prometeu para você que eles o seriam. Você poderá não estar mais aqui, mas a palavra do Senhor não vai voltar atrás, porque você não está mais aqui. A palavra do Senhor vai se cumprir neles lá adiante, lá na frente, lá, gerações seguintes. Amém? Glória a Deus. Então, você é pai de família, você é o Abraão da tua casa. A bênção é sobre você que teve o chamado, e esse chamado de bênção, Deus se estenderá às gerações seguintes. Seu filho do seu filho, seu neto, filho do seu filho, o seu bisneto, o seu tataraneto. Talvez você não esteja aqui para ver, mas ela vai seguir. Amém? Vai seguir, porque Deus prometeu. Mas nós temos que ser igual a Abraão, fiel no nosso chamado. Aí, amado, os homens vão lá e eles fazem exatamente como eu faço e como você faz. Não olha a bênção. É a terra que tem a bênção, Não havia nenhuma espécie de adubo. O Senhor não diz para ele assim, jogue pH não sei o quê, jogue adubo 10, o Senhor não disse nada para eles. O Senhor disse, a terra está abençoada porque eu prometi. A palavra do Senhor enxertou a terra. A palavra do Senhor fertilizou a terra. A palavra do Senhor era bênção sobre aquela terra. A palavra do Senhor é bênção sobre aquilo que você possui. Bênção. Irmão, olha lá que o Senhor fez com Adão e Eva. O Senhor falou para eles pôr adubo na terra? Falou alguma coisa? A terra por si só, porque era abençoada. Mas depois que veio o pecado, amaldiçoou-se, aí começou a vir abrolhos, viu um monte de tranqueira, um monte de coisa que o homem tem que fazer isso aqui para conseguir plantar, tem que pagar o preço para poder conseguir. Não é assim? Mas quando Deus fala, é abençoado. Aí o rapaz quer comprar uma terra. E ele escolhe uma terra para comprar e todo mundo fala para ele assim, ih rapaz, ele não dá água de jeito nenhum. Ixi, não tem água aí não. Você não vai conseguir encontrar água aí não. Aí, aquela pessoa que não dá ouvido para a voz do povo, sabe? Porque é difícil uma pessoa que tem uma palavra positiva para você. Sabe por quê? Porque ele vê as coisas e ele examina as coisas segundo aquilo que ele vê.
Mas quando Deus promete, Deus não promete e não faz segundo circunstâncias. Ele prometeu e ele faz e ele sabe muito bem como fazer. Aí a esposa do rapaz foi orar ao Senhor. Senhor, a pessoa fala que não tem água ali. Senhor, a pessoa fala que não dá água ali, não tem jeito não. É um lugar cheio de pedra, cheio de não sei de quê. Aí ela sonha no lugar, bem no terreno lá, né? Ela sonha lá no lugar. Aí pede para a pessoa ir lá fazer o poço. A pessoa abriu o poço lá e deu uma água cristalina, uma água que muitas pessoas querem beber dela. Querem beber dela. Irmão, aquilo que vem na tua mão, vem por permissão de Deus e é abençoado pelo Senhor. Aquilo que você conquista e consegue conquistar, vem do poder e da graça de Deus e é abençoado pelo Senhor. Não se importe o que os outros falem. Se Deus está direcionando uma bênção para você, Ele sabe da riqueza que tem ali, porque tem a palavra de bênção que vem da parte dEle. Amém? Palavra de bênção que vem da parte dEle. Eles vão olhar a terra lá, irmão, todos os 12, eles olham a terra exatamente como ela é. E vem lá a prova, o que vem a prova? Vem o cacho de uva, vem outras frutas. E quando chega lá, Moisés olha aquilo lá e Moisés diz, é exatamente como Deus falou que era. Exatamente. Moisés não conhecia e nem conheceu. Ele teve o prazer de certificar-se de que a terra realmente era uma terra grandemente fértil e era uma terra abençoada por Deus. Mas ele não entrou lá para ver, não teve oportunidade. Irmãos, quando os 12 chegam e falam com Moisés, Moisés reúne todo o povo. Oh, Jesus amado. Quando Moisés reúne todo o povo e o povo começa a ver aquele cacho de uva, olha aí, é essa terra que Deus nos prometeu. Aí surge 10 homens dos 12 que foram lá. A terra é magnífica, a terra é maravilhosa, mas você precisa ver, a gente não tem como conquistar aquilo lá não. Não tem não. A gente não tem como conquistar aquilo lá. Porque aqueles que estão lá dentro da terra, ou que possuíram a terra, ou que tomaram conta da terra, não era deles. Eles tomaram posse de algo que não era deles. Eles tomaram posse de algo que Deus havia prometido para Abraão e os seus descendentes. Não lhes pertencia, em absoluto, não lhes pertencia. O que acontece, irmãos? Eles começam a falar sobre os gigantes que tinham na terra. Começam a falar das dificuldades que tinham na terra. A Bíblia fala assim que quem olha o vento não semeia. Quem olha as dificuldades fica parado, não faz nada. Quem olha as dificuldades não planta. Quem olha as dificuldades não lavra a terra. Quem olha as dificuldades não água a terra. Quem olha as dificuldades não semeia. Quem olha as dificuldades não tem esperança de colher. Não tem esperança de colher. Não tem. E foi isso que aconteceu no coração daquele povo. Caleb, irmãos, posteriormente, quando Caleb já invadiu a terra lá e foi dividida por Josué a terra e deu a parte para o Caleb, Caleb fala assim, ele diz assim, os 10 que foram conosco, comigo e com Josué, eles desanimaram o coração do povo, desanimaram, trouxeram temor ao coração do povo. Eles não falaram da bênção que Deus lhes havia prometido, por quê? Porque eles foram lá e não guardaram a promessa de Deus no coração. Não guardaram a promessa de Deus no coração. Deus falou que eles iam conquistar, que Deus estaria com eles, que Deus lhes daria a terra. Mas os 10 desanimaram o coração de todo aquele povo. Falaram contra. Irmão,
ande com pessoas que traz ânimo no teu coração. Ande com pessoas que trazem palavra de esperança para você. Ande com pessoas que incentivem a sua fé. Ande com pessoas que, igual fala lá no capítulo 1 de Apocalipse, aquelas pessoas que são bem-aventuradas, aquelas pessoas que ouvem, leem e guardam a palavra de Deus. Pessoas bem-aventuradas são aquelas que ouvem, guardam, ouvem, leem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Josué e Calebe foram os dois únicos que viram a terra abundante com a promessa de Deus no coração, de que aquela terra Deus lhes havia dado. Os outros 10 se esqueceram da palavra. Eles não foram lutar confiantes na palavra, não foram conquistar a terra, não foram. Para eles, a promessa de Deus se perdeu, não porque Deus não a quis cumprir, mas porque eles não quiseram adquirir, eles não quiseram conquistar, eles não se esforçaram para fazer, e eles também não trouxeram à memória tudo aquilo que eles enfrentaram na caminhada no deserto, onde nenhum mal lhes aconteceu, mas Deus os guardou, Deus os protegeu para fazer-se cumprir a promessa que Ele havia lhes feito. Vocês vão herdar a terra que eu prometi. Você só não vai conquistar se você não quiser. Você só não vai ter vitória se aquilo que está sendo apresentado para você, você ver com muita dificuldade, ver com muita luta e não tiver a persistência necessária de marchar confiando na palavra daquele que falou e que não volta atrás. Amém? Glória a Deus. Guardei a tua palavra lá no armário da minha casa para não abrir o armário, para não vê-la. Provérbios de Ayrton Zorzi, capítulo 1, versículo 2. Agora, a palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua promessa no meu coração para não pecar contra ti. Isso é para não permitir que a fé do meu coração seja roubada e que eu, consequentemente, não marche firmado nela. Fala para o teu irmão assim: se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, se Deus prometeu, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. É só você permanecer. Olhar para aquilo que Ele prometeu, não para as circunstâncias que se apresentam, querendo tirar a tua fé e pedir que você continue marchando. Marchando sempre. Arriba. Amém? Glória a Deus.